Eles diziam que era... disseram no Congresso americano, né, que era invenção da cabeça das pessoas. Disseram que não existia nada disso, que não existia censura nas redes sociais, que não existia viés, que eles não moderavam conteúdo. Esse era o discurso até pouquíssimo tempo atrás. Se a gente voltasse um ano no tempo, a gente ia ver dentro do Congresso americano os principais executivos das grandes redes sociais, dizendo: olha, não é nada disso, não existe moderação de conteúdo, isso é uma invenção da cabeça de vocês, etc. Isso ficou agora cada vez mais difícil de ser sustentado. Eu recomendo muito que os espectadores assistam o documentário que está na Netflix, que se chama The Social Dilemma. Eu acho que em português se chama O Dilema das Redes Sociais, tá? Por que eu recomendo que assista esse documentário? Porque ele parte de uma perspectiva que é a perspectiva atual da esquerda. Ele coloca um problema bom, tá? E é um problema que as pessoas precisam, que a sociedade precisa discutir, que é o problema das bolhas. Por conta da forma como os algoritmos das redes sociais funcionam, você acaba só recebendo conteúdo que tem a ver com a forma que você pensa. Então você tem a impressão de que todo mundo pensa da forma que você pensa, e muitas vezes esses conteúdos são muito nichados. Isso é um problema, porque nós paramos de consumir as mesmas informações e nós não temos mais ponto de interseção do diálogo social. E isso é uma das coisas que eu tenho sido, vou brincar aqui de usar o termo militante, para que as pessoas escutem sim a opinião de pessoas que têm pontos de vista contrários. Eu muitas vezes na Jovem Pan acabo debatendo com pessoas de esquerda e incentivo que as pessoas vejam o ponto de vista das pessoas de esquerda, ouçam o que tem a dizer o Joel Pinheiro, ouvissem o que tinha a dizer a Thaís Oyama, o Josias de Souza. Hoje a gente vive uma sociedade onde as pessoas dizem: eu não consigo ouvir uma pessoa, o Joel, não aguento ouvir aquele idiota, não aguento. A pessoa se sente irritada, ela não consegue sequer ouvir o ponto de vista de uma pessoa que pensa diferente. Você sabe que eu tive nesses dias uma seguidora nas minhas redes, que mandou uma mensagem assim para mim: eu gostava do que você comentava, mas acabei de ver que você segue a Pepa no Instagram, então não te sigo mais. Eu estou decepcionada. Eu falei assim: olha, em primeiro lugar, eu não sei por que você tem a impressão de que eu estou preocupado em te decepcionar, ou se eu estou atrás da sua admiração. Não é o caso. Eu não acho que ninguém deva ter uma opinião só porque essa opinião é admirada, ninguém deve ter opiniões só para jogar pela plateia, né? Mas o outro ponto de vista é o seguinte: eu sou jornalista, eu tenho que ouvir a opinião de todo mundo. Eu tenho que saber o que todo mundo está dizendo. Até porque não é porque a gente gosta de um político, tem simpatia por um político, que ele vai estar certo o tempo inteiro. Também não significa que o outro lado vai estar errado o tempo inteiro, mas mesmo que esteja errado o tempo inteiro, como dizia São Tomás de Aquino, né, a antítese é fundamental para a formação da síntese. Você não consegue chegar à verdade sem antítese. Não consegue chegar a uma conclusão. Então, esse mal sabe que eu sigo a Peppa porque ela bota umas fotinhas maneiras e ela tá com shape em cima. Não sabe nem que é por isso. Mas por um acaso, podia seguir aí por opiniões diferentes. Mas o ponto é o seguinte: isso o documentário coloca muito bem. Agora, a solução que eles dão, e esse aqui é o ponto que eu acho que o espectador precisa observar com atenção. A solução que eles dão é a seguinte: a gente tem que parar um lado que está falando coisas muito extremistas. E repara, tem um dos caras lá, que eu não me lembro quem é, um executivo, acho que ex-executivo do Facebook, ou ex-executivo do Twitter, é meio que o herói do documentário. É o principal, o cara que é tido como o principal documentário. Ele fala o seguinte: você já imaginou se as pessoas não concordarem com o que é a verdade?
Ele usa exatamente essas palavras. Eu falo assim, já imaginei. É assim que a gente tem vivido desde o princípio dos tempos. Ninguém concorda em tudo sobre o que é a verdade. A gente vai discutindo e formando consenso. Nem na teologia cristã você tem consenso sobre o que é verdade. E as heresias foram fundamentais para a formação da teologia ortodoxa cristã. Tá aí o seu Sepúlveda para não me deixar mentir. Então, se tivesse o Alan aqui, eu tenho certeza que ele ia concordar também. Então, eu falo para ele o seguinte, meu amigo, quem é que vai determinar o que é a verdade? Quem que vai determinar o que pode ser dito e o que não pode ser dito? E agora, eu falo isso porque é muito importante, as pessoas precisam prestar atenção nisso. Esse é o grande tema da esquerda para esse ano. Esse é o grande tema da esquerda para esse ano. E a gente tem outras. A gente vai falar mais sobre isso, eu acho, no programa de hoje. Mas esse é o grande tema para esse ano. Essa mentalidade, a mentalidade é: as redes sociais estão criando conflitos. Nós precisamos agir para impedir esse conflito. E qual é a solução? Não, a solução é a gente calar um dos lados. E é por isso que, qual é o lado calado? O lado calado é o lado que não concorda com o que esses bebedores de Starbucks acham que é a realidade. Então, quando ela fala de fraude nas eleições, repara, olha a diferença. Eu tenho certeza que não tem um espectador do Terça Livre que tenha qualquer dúvida de que houve fraude em larga escala nas eleições americanas. Essa moça, na bolha dela, e eu digo, os espectadores do Terça Livre provavelmente, muitos deles estão também nas suas bolhas. Mas ela, na bolha dela, por outro lado, tem certeza absoluta que isso é tudo uma invenção de um grupo de malucos. Entende qual é o problema? Então, quando ela está falando isso aí, é bom. E o Veritas faz um trabalho jornalístico espetacular. Quando ela está falando isso aí, ela está expondo honestamente a sensação dela de que ela precisa fazer alguma coisa para impedir que isso aconteça. Dá nisso aí que a gente está vendo.